E novamente uma boa noite para você que está aí ligado conosco. Mais uma vez, o meu boa noite para você. Nós estamos ao vivo agora também para o Facebook. Estamos pela 103,3 FM na região sul de Juiz de Fora. E estamos aí no www.topminas103.com.br. Você que está acompanhando o nosso programa, já pode pegar aí a sua Bíblia, caso você queira acompanhar os versículos. E hoje vamos falar sobre o incentivo. O que é o incentivo? Porque a palavra de Deus, ela é cheia de versículos de incentivo para aqueles que lêem a Bíblia, né? Deus é o Criador de todas as coisas e soberano sobre tudo, manda sobre tudo. Podemos confiar em suas palavras de incentivo. A Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres com vidas foram transformadas pela palavra de Deus, foram completamente transformadas depois de terem sido encorajados por Deus. Então, nada melhor do que usar a palavra de Deus, usar a Bíblia Sagrada, que está escrito aqui na minha tela, para incentivar as pessoas que talvez tenham ficado cabisbaixo, triste, aborrecido por esses dias aí tão difíceis que nós passamos e ainda tem uns vestígios ainda desses dias, né? Ainda sombra. Lá no Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 6, eu vou ler para vocês aí, você pode pegar a sua Bíblia também. Eu estou lendo hoje na Bíblia de hoje, na linguagem de hoje, né? Que é a nossa linguagem de hoje, no linguajar de hoje, vamos dizer assim. Que diz assim, ó: sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Vocês viram aí que está na linguagem de hoje. Bem, em Deuteronômio está dizendo que nós devemos ser fortes e corajosos e que não devemos ter medo de nada. Muitas pessoas têm falado por que ter medo é normal, porque ter coragem também é normal. Ora, mas se expandir uma coisa ou outra, o medo nos coloca contra a parede. Às vezes você vai passar em algum lugar e você tem medo de passar naquele lugar. Às vezes você vai passar em determinada rua, você tem medo de passar naquela rua. Mas não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo da morte, o medo da doença, o medo de passar fome, o medo de perder o ente querido. Isso é um medo. Mas o Senhor, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Vai conosco. Nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Mesmo você estando doente, você perdendo um familiar, você estando com problema financeiro, mas se você confiar em Deus, Ele estará ali com você nesta caminhada. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, diz assim, ó: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? São versículos que as pessoas já conhecem de cor e salteado. São versículos que as pessoas já falam: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se eu pegar esse versículo, não, se Deus está comigo, não preciso temer, não preciso de eu ter medo de nada, eu preciso me precaver, eu preciso estar sempre observando o que está ao meu lado, ao meu redor, os lugares onde eu estou frequentando, porque Deus te dá o livramento, mas também você tem que saber ir e voltar com segurança, saber decifrar as coisas que estão acontecendo. Então vamos ainda em versículos bíblicos, nós vamos estar respaldando, né? Porque a palavra incentivo eu quero falar somente dentro dos versículos bíblicos para você ir escrevendo, para depois você então perguntar: onde é que está escrito? Está escrito aí, você já anotou.
Em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 e 18 a 18, diz assim, ó: por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Olha que palavra maravilhosa que você deve guardar no seu coração. Por isso não podemos desanimar. Embora os problemas esteja tão forte na nossa vida, estão sendo renovados a cada dia pela força e pelo poder de Deus. Talvez os problemas pequenininhos, você já faz uma tempestade num copo d'água, mas aí que está, é nos problemas é que nós criamos força para lutar. Como você quer ter uma vitória se você não tem luta? Como podemos vencer algo se você não chegar diante desse obstáculo? Como eu vou pular um ribeirão se eu não chegar diante dele? Como eu vou atravessar um deserto se eu não chegar na beira do deserto? Não é verdade? E a palavra de Deus aqui em 2ª carta aos Coríntios nos ensina que devemos fixar os olhos naquilo que não vemos. Mas como que eu vou fixar os olhos naquilo que não vemos? A sua fé. Porque aquilo que você não vê é eterno. Se nós fixarmos os olhos naquilo que nós vemos, ele é transitório, quer dizer, ele sai de um lugar para o outro. Mas se nós fixarmos os olhos naquilo que não vemos, nós vemos para a eternidade. E onde é que você vai fixar os olhos? Nas coisas de Deus, em Deus. Lembra da nossa introdução? Que diz que Deus é soberano sobre todas as coisas. Podemos confiar na sua palavra nesse sentido? Pois é. Por isso nós estamos dizendo que nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que não vemos, porque aquilo que não vemos é eterno. Ah, mas você deve estar doido, mandando a gente fixar os olhos numa coisa que não vemos. Como é que eu vou fixar os olhos? Olha, se você fechar os olhos, você não enxerga nada, né? Mas quando você fecha os olhos, a sua mente vai ao trono de Deus e você parece estar enxergando o trono de Deus. Por isso, em oração, muitas vezes, a pessoa ela começa a orar e entra em transe. Ela sai do seu corpo, ela começa a entrar nas coisas sagradas, nas coisas de Deus, começa a ver o jardim florido, porque ela está olhando para uma coisa que ela não está vendo, porque é eterno. Por isso fecha os olhos. Está entendendo? Às vezes a gente começa a fazer uma oração aí com os olhos abertos, e de repente a gente fecha os olhos, parece que a gente está flutuando. Mas é esse o objetivo. É você flutuar, voar até o trono de Deus. Hebreus no capítulo 10, versículo 35 diz: por isso, não abram mão da confiança que você tem. Ela será ricamente compensada. Confiança em quem? Em Deus. Confiança naquilo que Deus te dá, naquilo que Deus pode te dar. Então confie. Não podemos abrir mão da confiança em Deus, porque somente a confiança em Deus nos leva a conhecer as coisas divinas. Que as coisas desse mundo você já conhece, você vê toda hora, você leva os seus olhos, você enxerga, você consegue ver toda hora, mas as coisas de Deus só se vê com os olhos fechados. Olha que importante. Porque quando você fecha os olhos, a sua mente liga até a Deus. E também em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 12. Mas Samar tomou posição no meio da plantação
defendeu-se e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então essa luta que em segundo livro de Samuel conta, é que este nome Samá está dizendo na Bíblia que ele tomou uma posição no meio da plantação, quer dizer, ele escondeu no meio da plantação e defendeu e derrotou os filisteus. Defendeu o seu povo derrotando os filisteus. Porque o Senhor garantiu a vitória para ele. Ele deu para ele uma posição de se esconder no meio da plantação. Aí Deus, quando quer te dar a vitória, Ele diz para você: vá, se esconde em algum lugar, se esconde em meio às suas orações, esconde em meio ao seu trabalho, esconde em meio à sua família. Você vai ser vencedor. A grande vitória veio do Senhor. Olha, em Salmo no capítulo 37, versículo 23 e 24, diz que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Vamos analisar este versículo junto, dos Salmos 37, 23 e o 24. Por que o Senhor firma os passos do homem? Quando a conduta deste homem agrada a Deus. Quando os feitos deste homem agradam a Deus. Ainda que ele dê uma deslizada, ainda que ele tropece, ainda que ele faça algo diferente daquilo que foi determinado, ele não cairá. Ele balança, mas não cairá. Porque o Senhor o toma pela mão. Porque ele é fiel. Ele tem crédito com Deus. E esse crédito com Deus, nós devemos buscar a credibilidade em Deus todos os dias. De que forma? Agradando, fazendo a parte que Ele mais agrada, que é adorá-lo e agradecê-lo e sempre estar ciente das coisas que Ele ensina. Porque na palavra de Deus não tem erro, jamais tem erro. Porque todas as vezes que você ler a palavra de Deus, ela vai te dar um incentivo para você correr atrás dos seus ideais. Tem pessoa que já está entrando em depressão, já se encosta no canto e não quer mais fazer nada. Eu passei por uma depressão muito horrível há uns 15 anos atrás. Eu preguei a vida inteira contra a depressão, dizendo que a depressão não era uma coisa de cristão. Mas eu me enganei, porque a depressão pode pegar qualquer pessoa. A depressão é o mal da mente. É o mal da mente. Às vezes você não consegue raciocinar, você não consegue correr atrás daquilo que você quer. Tudo que você faz parece estar parado no tempo, você não consegue dar um passo. Você anda e não sai do lugar. Mas aí é a hora de você buscar força em Deus. É a hora da gente dobrar os joelhos e falar: Senhor, olha, posso ficar assim não. Mas aí, quando eu faço e agrado a Deus, eu tenho crédito com Deus, e Deus segura pela mão, como a Bíblia diz aqui, ó. O Senhor toma pela mão e não deixa cair. Passando por dificuldades, mesmo assim, agradecendo a Deus. Lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, somente para aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que entregam o caminho ao Senhor, aqueles que confiam nele, Ele dá essa renovação de força. Ele cria em sua mente essa renovação de força. Para o homem natural,
para o homem que vive aqui nesta terra. É preciso que espera no Senhor. É preciso que renova suas forças todos os dias. Renova de que jeito? Orando, jejuando, consagrando, buscando. Porque assim nós vamos voar alto. Se a Bíblia que diz, estou incentivando a você a orar, estou incentivando a você a buscar a palavra de Deus, buscar incentivo, incentivando a você a buscar mais na palavra de Deus, buscar mais em oração, fechar os seus olhos, voar pelos os lindos jardins de Deus. Que às vezes nós perdemos tempo com as coisas aqui deste mundo e esquecemos de buscar a presença de Deus. No Salmo 37, versículo 5 diz: entregue o seu caminho, Senhor, confio nele, e o mais ele fará. Então pronto, podemos entregar nossos caminhos ao Senhor. Olha, não é só entregar na mão de Deus e não fazer nada, não. Não entregar na mão do Senhor, não, está tudo na mão de Deus. Entregou na mão de Deus, não, está tudo na mão de Deus, não precisa preocupar, não. Negativo. Não é isso que eu estou dizendo. Entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. Então, entregar, mas também confiar. Porque se eu entrego nas mãos do Senhor, é porque eu acredito que ele vai resolver. Eu creio que ele vai resolver. E lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 26, diz assim, ó: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus repreendeu os seus discípulos quando os discípulos tinham dúvida nas coisas celestes. Jesus então virou para eles e falou: olha, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, tudo são possíveis. Então, se você está com um problema de saúde e você acha que não tem mais solução, aí você vai dizer: não tem mais solução, mas Deus está aqui para resolver. Eu acho que nós damos uma paradinha aí na transmissão, não sei qual o motivo, né, que nós ficamos travados aí na transmissão, né? Oh, meu Deus do céu, é muito difícil, viu? Mas vamos lá, vamos continuar, que nós estamos aí pelo site. E esse vídeo depois a gente dá um jeito de reprogramá-lo. Vamos encerrar ele aqui. Vamos encerrar e você pode continuar ligado aí para quem está ouvindo aí. Está encerrado o vídeo, mas vamos continuar com a nossa transmissão aqui pela 103, tá bom? Aí você que está no Facebook está vendo somente uma tela azul aí e não está vendo aqui o rosto, meu rosto legal aqui, né? Mas tudo bem. Então vamos dar continuidade. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E também lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, está dizendo: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, se nós cremos, como eu falei no início, se nós cremos, nós podemos então levar a mensagem à frente. Nós cremos que Jesus pode resolver. Em Filipenses está escrito, Filipenses capítulo 4, versículo 3, é um dos versículos que as pessoas mais dizem por aí, né? Que dizem assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero dizer às pessoas que estão aí no Facebook, estão ouvindo só a voz, viu? Eu não sei qual o motivo, mas a câmera ela deu uma bloqueada aqui. Você está ouvindo só a voz, né? Estamos ao vivo, mas está saindo só a voz aí no Facebook. Depois nós vamos ver o que aconteceu, né? Olha, lá em Romanos, no capítulo 5,
Eu falei que o Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as pessoas falam esse versículo sem nem ao menos saber por que está falando, não é? Mas aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim, ó: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado é a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, e por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Olha para você ver que alegria tão grande saber que Deus derramou o seu Espírito sobre nós para nos conceder esperança, para nos conceder caráter e não nos decepcionar nunca com as coisas de Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Não podemos ser covardes. Mas covarde é aquele que machuca os outros e tal, faz extravagância. Não. Covardia é desistir. Aquelas pessoas que desistem fácil. Mas se desiste fácil, é covarde. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, para que todas as coisas que nós formos fazer com sabedoria. Bem, em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante os 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, para resumir e para encerrar, aqui em Apocalipse, o João, escrevendo o Apocalipse, ele diz: não tenha medo do que você possa sofrer, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, nos lançará na prisão, lançará num problema sério, e por causa da palavra de Deus nós iremos sofrer perseguição. Serão perseguidos, sofrerão perseguição durante 10 dias. Mas se sermos fiel até a morte, o Senhor nos dará a coroa da vida. Então, mais um incentivo que quero dar para vocês, que não devemos desistir de forma nenhuma. Não devemos desistir. Não desista, porque o Senhor, Ele pode te dar a vitória. A vitória está garantida, porque vem dele a esperança, vem dele a sabedoria, vem dele o amor e vem dele a liberdade. A liberdade em que nós podemos chegar para ele e dizer que somos fiéis. Então, aqui a palavra em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, diz: não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Não tenha medo. Já estamos de volta já aí para o Facebook, viu, com a imagem. Agora no encerramento, vocês vão desculpando a gente aí, porque é assim que acontece, não é? Realmente a câmera desconectou, mas já aqui conversando com vocês aqui no ar, pelo site, nós conseguimos voltar a câmera aqui para funcionar novamente. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Nós vamos aprendendo, né? Então, no encerramento, eu quero só concluir para você que chegou aí agora no Facebook, que não estava vendo a nossa imagem, estava somente ouvindo a voz. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o resumo desse incentivo bíblico é que nós podemos entregar nossos caminhos ao Senhor, nós podemos confiar nele, nós podemos entregar nossa vida a ele,
ser fiel a Ele. Porque o resumo geral do versículo no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz: eu lhe darei a coroa da vida. Seu próprio Jesus nos afirmando, se nós permanecermos firmes, permanecermos com coragem, não desgastarmos a nossa imagem de cristão. O que é isso? É deixar que a nossa imagem seja vulgar. Deixar que a nossa imagem seja vulgar. Às vezes a pessoa bate no peito e diz que é cristão, mas tem inveja dos outros. Tem inveja daquilo que a pessoa tem, daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa determina para ajudar o seu assunto financeiro. A pessoa cresce o olho em cima daquilo, mas você mantém a sua estabilidade espiritual. É só isso. É só manter a estabilidade espiritual. É só divulgar as coisas de Deus, mostrar que você não é melhor que ninguém, mas uma coisa você tem: você é herdeiro do trono de Deus, você é herdeiro da graça de Deus. Quando eu digo herdeiro do trono de Deus, não é questão que você vai sair e vai sentar lá no trono de Deus, não. Negativo, você não vai virar santo. Você já é santo. Você vai herdar a glória de Deus. É o espaço que Deus preparou desde o início. Quando Jesus disse que estava subindo para o céu, Ele disse: vou vos preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei e levarei vocês comigo, que aonde eu estiver, estejais vós também. O próprio Jesus garantiu isso. E se você confia nisso, você acredita nisso, você acredita na Bíblia? Olha, acreditar na Bíblia, crer na Bíblia é uma coisa muito séria. Eu conheço pessoas que dizem: eu creio na Bíblia, mas não creio nela totalmente, creio nela parcialmente. Então, se você não crê nela parcialmente, não adianta você crer, não. Você tem que crer lá de Gênesis até Apocalipse, tá? E essas palavras de incentivo que nós estudamos aqui hoje, que nós lemos e que nós ministramos aqui hoje, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela está cheia, sim, de incentivos para aqueles que lêem, aqueles que estudam. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, isso nós já sabemos. Se Ele é o Criador, nós acreditamos que Ele ama cada um de nós como seus filhos. Ele é o Criador, nós somos a criatura. E todas as coisas estão sobre o seu domínio. Então, por isso, não tenha medo. Não tenha medo de nada. Só entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais vai falar. Mas primeiro você tem que entregar os seus caminhos ao Senhor. Os incentivos que aqui diz que nós devemos ser fortes, devemos ser corajosos, e que sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? É um motivo muito grande de alegria de estarmos na presença de Deus. Portanto, eu quero deixar essa palavra de incentivo hoje para você. Eu tenho observado tantas coisas mudando na vida de muitas pessoas aí de pós-pandemia, né? Como eu disse lá no início, quando começou aí a pandemia, eu disse que seria o mundo antes da pandemia, o mundo durante a pandemia e o mundo pós-pandemia. Muitas pessoas mudaram. Aí eu tenho observado pessoas que nunca tinham falado em Deus, agora estão falando. Pessoas que nunca acreditou que Deus pudesse resolver, hoje está acreditando. Pessoas que achavam que podia morrer porque amanhã ia nascer de novo, em outro corpo. Já não está pensando assim mais, sabe que se for embora, vai embora mesmo. Não tem como voltar, não. Está entendendo? Então, essa é a palavra de incentivo que nós temos para você hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pedimos e oramos a Deus para que nós cresçamos cada dia na fé. E orem por nós. Orem por essa rádio, para que nós possamos crescer cada dia mais e mais.
mas sempre orando também a Deus para nos manter humilde. Manter humilde, porque é essa a necessidade de buscar a Deus, mas também com humildade. Crescer financeiramente, mas também com humildade. Porque Deus não proibiu ninguém de ter bens materiais, não proibiu. Mas devemos ser humildes, para quando os bens materiais vierem, nós não abandonamos a Deus, de forma nenhuma. Crê em Deus. Jesus disse, crê em Deus, mas crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou vos preparar lugar. E quando preparar, voltarei eu, buscarei vocês, para onde eu estiver, estejais comigo também. Essa é a palavra de Jesus. E assim, nós vamos encerrando essa palavra de hoje, no programa Luz e Vida, deixando para vocês aí, nosso telefone de contato, que é o 3212-7761 e o 988398859. Se quer mandar alguma coisa, alguma pergunta sobre qualquer um estudo, qualquer um tema, pode mandar a pergunta que nós estamos aqui para responder. Às vezes eu respondo no modo coletivo. As pessoas perguntam, eu trago o estudo logo em seguida e respondo no modo coletivo, para não direcionar a resposta, tá bom? Mas se você quiser, eu respondo para você diretamente aqui no canal ou privado, tá bom? Então fica assim, uma boa noite para você, que Deus em Cristo os abençoe. Amanhã estaremos de volta às 18h30 com mais um programa Luz e Vida, aqui pela 103 e também pelo www.topminas103.com.br, né? E também em todas as plataformas da internet. Nosso muito obrigado a você. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário.